começar com o Humberto Carlos, que é o CEO da Invest Braga. Ele, de formação de base, é engenheiro mecânico, depois fez um mestrado e um doutoramento em Economia, andou aqui por multinacionais, Procter & Gamble, pela Sonai, pelas tintas Sim, enfim. Eu acho que, se calhar, não está na papelada. Está na papelada, podem consultar. Força. Só lhe peço umas coisas aos tais 15 minutos, está bem? Deixa eu falar neste. Então, muito boa tarde a todos. Eu começava por agradecer ao Filipe Soutinho o convite para estar aqui hoje. Cumprimentava o Mário Brito, também não vou utilizar títulos para não cometer o erro de ser incorreto, e cumprimentava o Jorge Fiel. Cumprimentava naturalmente a todos os participantes neste workshop e também aos colegas que aqui vão apresentar comunicações. Ora bom, eu estou aqui para falar sobre dinamização económica do Concelho de Braga. Começando por falar sobre dinamização económica, concelhia, é importante dizer isto. Eu diria que só se começaram a preocupar com a dinamização económica dos concelhos, a generalidade dos autarcas, com a atual crise económica. No passado, os autarcas preocupavam-se muito pouco com a dinamização económica dos seus concelhos. Achavam que esse que era um aspecto que tinha que ser tomado em conta pelo Governo Central e não tanto pela gestão autárquica. Aliás, posso-vos dizer ou confidenciar que há cerca de 10 anos questionei um autarca de uma Câmara de dimensão superior à de Braga e perguntei-lhe qual era o papel que a Câmara poderia ter na dinamização económica. E ele deu uma resposta relativamente evasiva, dizendo que, enfim, que essa era uma responsabilidade do Governo Central, que a Câmara tinha outras competências e outras responsabilidades. E, portanto, enfim, não o disse de uma forma direta, mas disse-me que, ou disse para a plateia que quis ouvir, que de facto isso não era uma responsabilidade sua. Com a atual crise económica, nós notamos que hoje, e bem, a generalidade dos autarcas, ou dos presidentes de Câmara, ou dos executivos municipais, pegaram na bandeira da dinamização económica. Porquê? Porque, de facto, o nível de desemprego que temos genericamente no país é extremamente elevado e há que inverter essa situação. E só se consegue inverter a situação do elevado nível de desemprego havendo, de facto, investimento económico. Eu diria, enfim, naturalmente, que aqui em Braga, ou melhor, o atual Presidente da Câmara de Braga, sem querer entrar, enfim, naturalmente ele não necessita, num elogio à sua pessoa, pegou de facto na bandeira da dinamização económica e na importância da dinamização económica de Braga muito antes da atual crise. Enfim, não sei exatamente porquê, mas presumo que tenha feito uma leitura que era a seguinte: a situação económica de Braga, ou o mix económico de Braga, mesmo antes da atual crise, era um mix de risco. Porquê? Porque havia um setor de grande peso no mix económico, que era o setor da construção civil, o que é, enfim, normal que, tendo, enfim, um número significativo de empresas de construção civil, por arrastamento surjam outras empresas que sejam fornecedoras ou que sejam associadas ao setor da construção civil. É normal, ninguém num país com um clima muito quente vai procurar investir na venda de aquecedores, não é? Naturalmente que há uma tendência para as empresas que surjam, nasçam para fornecer aquelas empresas que são de maior dimensão. E, passando a publicidade, diria que, por exemplo, nós em Braga temos uma oportunidade de dinamização económica, da criação de empregos, porque temos uma multinacional que é a Bosch, uma das maiores multinacionais presentes em Portugal, e há toda uma fileira de fornecimento dessa empresa, enfim, que, em alguns casos, fileira essa que, em alguns casos, nem é constituída por empresas do Concelho, muito menos da região, e, em alguns casos, nem do país. Portanto, há aí, de facto, uma oportunidade. E, portanto, Braga tinha um mix, e digo tinha porque com a crise o setor da construção civil perdeu peso, tinha um mix que não era um mix ausente de risco, ou sem presença de risco. Porquê? Porque estava, de facto, muito concentrado no setor da construção civil e nas empresas a ele associadas. Com a crise, isso fez com que, atualmente, Braga seja um dos concelhos com maior nível de desemprego.
Portanto, perante um cenário deste género, e muito bem, o seu atual Presidente da Câmara assumiu como grande responsabilidade a dinamização económica do Conselho. Mas vale a pena dizer também que as câmaras municipais não têm nenhuma estrutura atual, poderão vir a ter no futuro, preparada para a dinamização económica dos seus concelhos. Têm estruturas que eu diria que hoje em dia até são desequilibradas, porque o setor das obras tem tendência a diminuir, e os engenheiros estão lá, e os arquitetos estão lá, e os projetistas estão lá, e os orçamentistas estão lá. Portanto, as câmaras têm, de facto, digamos, equipas de trabalho desequilibradas. O Presidente da Câmara de Braga entendeu que assumir a responsabilidade pela dinamização económica de Braga, que aliás é uma pasta, ou é um pelouro, que também ele no passado, na generalidade das autarquias, era um pelouro de segundo plano, e que atualmente é um pelouro que é assumido por muitos Presidentes de Câmara, e bem, e entendeu que para contribuir para a dinamização económica deveria criar uma agência de dinamização económica. E foi assim que nasceu a Invest Braga, foi assim que, na sequência da ideia do Sr. Presidente da Câmara, e eu e o Engenheiro Carlos Oliveira fomos convidados para assumir a administração da Invest Braga, e, enfim, foi assim que surgiu, enfim, talvez a mais recente organização daquelas que aqui está a ser representada em termos de comunicação. Então, primeira questão, um aspecto que é extremamente importante, a Invest Braga surge para quê? A Invest Braga tem como missão a dinamização económica do Concelho de Braga. E a dinamização económica faz-se olhando, por um lado, para todos os setores de atividade económica. A agricultura, a indústria, o comércio, os serviços e o turismo. E só se consegue ter dinamização económica se, de facto, se conseguir atrair investimento para Braga. E quando falamos em atrair investimento para Braga, há um aspecto que é muito importante. É que nós podemos ter investimento de novos empresários ou mais investimento dos empresários já existentes. Portanto, são duas formas de criarmos dinâmica económica. Naturalmente que nós vamos procurar ter um conjunto de linhas de ação que tragam novos investidores para Braga, que façam com que os investidores do passado façam mais investimento e, simultaneamente, queremos motivar o empreendedorismo para aqueles que não são empresários se tornem empresários, porque, de facto, só é possível um crescimento significativo do número de empresas se houver um crescimento também do número significativo de empresários. Portanto, essa é a principal missão da Invest Braga, é a dinamização económica de Braga, a atração de investimento e com que objetivo? Com o objetivo final de termos mais emprego e, simultaneamente, termos mais qualidade de vida no nosso concelho. Partimos, enfim, de uma situação, de facto, histórico que não é melhor, até porque Braga tem uma particularidade que também é um ponto forte. Aliás, uma das coisas que a Invest Braga vai começar por fazer, nomeadamente neste primeiro ano de atividade, é promover Braga. Nós temos claramente que promover Braga, temos que pôr Braga naquilo a que nós dizemos ser o radar nacional e internacional. Embora tenhamos a consciência de que pôr Braga no radar internacional não é fácil. Porquê? Porque Braga tem uma dimensão que no contexto internacional é relativamente reduzida. E, portanto, nós entendemos que se surgirem outras organizações ou outras agências de investimento, nomeadamente no norte de Portugal, no Porto e em Aveiro, em que eu sei que há também já tentativas ou vontades de alguns presidentes de Câmara, digamos, seguirem aquilo que foi feito em Braga, nós podemos ir ao estrangeiro mais facilmente promover, não Braga, mas uma região. Até porque, deixem-me dizer-lhes, em título de informação, que na passada sexta-feira o Sr. Vice-Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte ligou-me, informando-me que iria para a China, que iria participar numa missão em que iria ser inaugurada uma Casa de Portugal, numa cidade que tinha 10 milhões de habitantes, portanto, só a cidade tem tanta população quanto Portugal, e numa região que tinha 100 milhões de habitantes. E pediu-me para eu lhe transferir uma pequena apresentação sobre as potencialidades de Braga. E uma das potencialidades de Braga tem várias,
Mas uma delas é ter uma população jovem e uma população em crescimento. Vocês sabem que hoje vivemos num problema demográfico, mas Braga não tem esse problema. Mas, por outro lado, acarreta uma responsabilidade adicional. É como nós temos mais população, temos que criar mais emprego. E depois temos uma universidade, que é um fator de fixação das pessoas no concelho, e, simultaneamente, temos que dar resposta a essa situação. Portanto, nós partimos aqui numa situação, por um lado, de uma vantagem, que é o facto de termos uma população jovem e com um nível de formação elevado, mas, por outro lado, temos que ter uma dinâmica de constituição de emprego superior à generalidade dos concelhos de Portugal, que, infelizmente, estão com um decréscimo populacional. Portanto, dizia-vos então que o que nós pretendemos é, neste primeiro ano também, no nosso plano de atividades, pôr Braga no radar. Braga no radar para quê? Para que possa haver investimento em Braga. Mas para haver investimento em Braga não é suficiente pôr Braga no radar, porque é preciso receber bem os empresários. E então, como é que se recebe bem os empresários? Primeiro aspecto, nós temos que ser, e isto, neste aspecto, a autarquia tem competências muito bem definidas, muito ágeis no investimento. Ou melhor, no licenciamento do investimento. Uma das coisas que a Invest Braga vai fazer é constituir o espaço do investidor. Portanto, quem quer investir vai ter a possibilidade de se dirigir ao espaço do investidor e receber um conjunto de informação em função, enfim, da característica do investimento que venha a fazer, vai-nos dar a conhecer o investimento, vai-nos apresentar as suas dificuldades, mas nós, de facto, em articulação com a Câmara Municipal, queremos ser um fator de agilização do investimento. Quando chegamos, apercebemos que simples processos de licenciamento estavam demasiado tempo parados no município para terem os respectivos licenciamentos. Neste momento estamos a trabalhar já em cooperação com o município e eu diria que, sem fazermos, eu diria, muito pouco, são apenas questões processuais, estamos já a trabalhar no sentido da agilização do investimento. Portanto, o que é que acontece? Acontece que a Invest Braga tem que ser uma via verde para os investidores. Por outro lado, vamos constituir um guia do investidor. Guia do investidor que possa orientar aqueles que são potenciais investidores e que possa orientar de uma forma alargada. Isto porquê? Porque quando estamos a falar, sobretudo, de investimento industrial, o local é um aspecto determinante. Eu sou empresário ou sou responsável de uma entidade que quer investir e preciso de 2.000 metros quadrados para investir. Se chegar aqui a Braga, ou tento ser eu a procurar o terreno, ou dirijo-me a alguém que me possa ajudar. Uma das coisas que a Invest Braga quer fazer é um levantamento de todos os locais que estão disponíveis para o licenciamento, sobretudo industrial. Para quê? Para que quando nos surja um investidor, nós o possamos, naturalmente, dirigir, naturalmente a opção é dele, em função das suas necessidades, possa ir para o local A, B, C ou D. Isso é um trabalho que no passado não foi feito, que é um trabalho exaustivo, que obriga ao levantamento, mas que é fundamental para nós sermos rápidos em termos de capacidade de resposta, porque, de facto, quem quer investir quer rapidamente pôr os seus projetos em ação. E, portanto, isso é uma das coisas que também contamos fazer, é, no fundo, termos um conjunto de soluções e de locais para quem possa investir. À semelhança daquilo que é a situação que se coloca quando alguém chega a um resort e lhe perguntam quer ficar no primeiro andar, no segundo andar, quer quarto virado para o mar, quer quarto virado para a terra, quer quarto virado para a piscina. Nós queremos claramente ter mapeado quais são os potenciais locais de localização industrial cá em Braga. Nesse sentido, também estamos a trabalhar com o pelouro do urbanismo, que é aquele que tem a responsabilidade pela elaboração do PDM, para podermos perceber como é que as coisas vão evoluir no sentido de podermos ter mais áreas disponíveis para a industrialização. Mas porque achamos que não podemos fazer isto sozinhos, porque somos uma única agência de investimento, não somos investidores, entendemos que devemos trabalhar em conjunto e em articulação com alguns dos principais agentes económicos de Braga. E, por isso, constituímos um conselho estratégico, do qual faz parte a Universidade do Minho, a Associação Industrial do Minho e a Associação Comercial de Braga.
Nós defendemos que no passado, ou entendemos que no passado, de facto estas entidades existiam, mas existiam ou atuavam de forma desgarrada ou cada uma per si. Percebemos que quando surgiu o Invest Braga, reunimos com cada uma dessas entidades, elas manifestaram de facto grande interesse em trabalharmos em conjunto e podermos definir as linhas de orientação do investimento no Conselho. Mas porque nos parece que isso não é suficiente, acrescentamos ao Conselho Estratégico entidades de âmbito nacional. Acrescentamos o turismo de Portugal, porque, como eu vos disse, nós queremos também dinamizar a atividade turística e eles podem dar um input importante. Posso-vos dar o caso concreto da primeira Feira de Vinho Verde, Gastronomia e Turismo. Gastronomia e Turismo, que vai ser implementada em breve. Entendemos juntar o IAPMEI. Porquê? Porque precisamos, de facto, ter informação para servir às empresas e o AICEP, porque pretendemos ir em missões internacionais. Portanto, eu diria que, em traços gerais, falei-vos da dinamização económica, quero só, e vou concluir muito rapidamente, que não deixamos de parte a questão do empreendedorismo. E queremos ser a charneira do empreendedorismo em Braga e, por isso, vamos, por um lado, apoiar o ecossistema de empreendedorismo de Braga e vamos lançar a Startup Braga, que é uma aceleradora que vai surgir no edifício do Generation e que vai ter o apoio da Microsoft e que vai procurar que haja, de facto, um incentivo ao empreendedorismo e à dinamização. Portanto, em traços gerais, teria muito mais tempo, ou precisaria de muito mais tempo para vos explicar a Invest Braga, mas julgo que, em traços gerais, vos disse como Braga, em parte, naquilo que compete à Invest Braga, vai contribuir para a dinamização económica. Muito obrigado a todos. Bom trabalho.